Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bastarda, estou aqui com minhas meninas, a Nath, a Naxi, a Daiki e a DRN, e vamos falar um pouquinho sobre nossa jornada até aqui, Game Changer e mais. A gente se classificou para o Game Changers 2, sem perder nenhum jogo basicamente, e isso dá uma confiança, né, bastante pra gente chegar bem pro Main Event. E os primeiros jogos foram um pouco complicados, mas isso ajudou a gente a crescer durante o campeonato e conseguir ser campeã, né? Por não perder nenhuma série, isso acabou dando muito mais confiança pra gente e ao mesmo tempo, conforme os times foram evoluindo, a gente foi evoluindo ao mesmo tempo. Então, tipo, a gente evoluía, os outros times evoluíam também, então acabou que ficou séries bem pegadas e isso fez a gente aprender muito em decorrer de todas essas séries. Então, eu acho que o que ficou de tudo isso é o aprendizado. Isso faz a gente ficar muito mais forte, principalmente agora pro Mundial. O clima para jogar esse Game Changer estava bem alto, assim, eu senti que a gente estava muito animada, porque era o campeonato, afinal de contas, que valia tudo, né, valia nosso ano inteiro. E eu senti que isso também trouxe um pouquinho de nervosismo, mas no final das contas deu tudo certo e não deixou isso vencer no final. Tinha muito o que de nervosismo, acho que a gente acabou cometendo alguns erros individuais que custaram às vezes alguma pinha, por exemplo, que a gente tomou virada, por exemplo. Era um sentimento até que bom em determinado ponto, sem ser a gente perder o mapa, porque era isso que fazia a gente ter o gás para continuar jogando também. O primeiro jogo contra a MBR eu achei que ia ser mais fácil porque a gente, antes do Main Event, a gente ganhou fácil delas. Elas evoluíram muito, então foi um jogo muito pegado e eu achei que ia ser mais fácil, mesmo assim com DK e B4. O time da MBR foi o time que mais surpreendeu em LAN, não só por ter tido uma série tão pegada contra a gente, mas pelos outros também, times que elas ganharam e tudo mais. Acho que a Bizinha e a Pan trouxeram uma experiência em LAN para o time muito forte. Com certeza elas foram o time que mais surpreendeu em LAN, assim. E eu acho que contra a série da B4 também, foi uma série muito boa, muito pegada, elas começaram no 2-0. Isso traz muito, eu acho que, da força de vontade delas também, que era muito grande, mas no final deu tudo certo, a nossa era maior e é isso. Eu citei até no quesito nervosismo, porque eu acho que, assim, até certo momento a gente estava fazendo tudo que a gente faria normalmente. Mesmo perdendo, a gente estava fazendo o nosso tático e tudo mais. O que acontecia eram uns erros individuais, que aí deslanchou, a gente perdeu muito feio. A primeira coisa que a Bastarda falou foi, vamos forçar. Aí eu olhei assim, eu falei, mano, forçar, velho? Não... Ah, mas vamos forçar e vamos fazer o quê? Ela, vamos rushar. Vamos então. E aí a gente ganhou, e aí, assim, Naxi ainda ganhou um clutch esse round. Eu acho que foi tipo assim, Era Deus ser brasileiro tava com a gente. Sim. Ele tava junto com a gente, porque, sério, nossa, foi difícil. Pra mim, acho que esse foi um dos jogos mais emocionantes, assim, de tipo, a gente tá num momento muito ruim do game e, tipo, todo mundo com muita vontade de voltar aquilo, tá ligado? Foi, pra mim, um dos melhores jogos, assim, do Game Changer. Eu acho que tem duas coisas que esse time aprendeu muito. É que nada é impossível, então, tipo, a gente vai chegar pra esse Mundial com um psicológico muito mais forte, que depois de virar um 2-0 no MD5 e depois de virar um 10-3, eu acho que esse time tem uma coisa, é resiliência. Então eu acho que isso é muito legal, porque é muito aprendizado e psicologicamente é muito, muito bom isso. Sobre o Seed 1, a gente, eu acho que pelo menos me confirmem se eu estiver errada, mas não tem nenhuma questão de pressão em ser o Seed 1. Se a gente quer ser o time A ou o time B, indo pela chave superior para a grande final, a gente podia tirar dois mapas fortes da B4, então, tipo assim, são esses benefícios, sabe? Então, num jogo assim de alto nível em que você conhece o seu adversário, você ter a oportunidade de ou escolher primeiro, ou vetar primeiro, ou escolher o lado do último mapa, são coisas que é muita vantagem. Eu acho que a mudança da Fracture para esse campeonato, ela tem uma parcela da nossa derrota para o DIC, por exemplo, e para a B4 também, que a gente perdeu 2 Fracture, né, nesse campeonato. Problemas daquela Fracture pra gente ter perdido as duas foi mais coisas, outros motivos, sabe? Mudança de comp nossa e etc, do que realmente a mudança no mapa, assim. Particularmente foram mudanças que eu gostei, só precisava de um pouco mais de tempo para se adaptar a elas. Mas como eu falei, acho que o motivo da gente ter perdido as duas Fracture foi outras coisas, sabe? Eu acho que a gente tava vindo jogando esse mapa de uma forma igual fazia muito tempo. E a gente meio que deu uma acomodada, sabe? Dando foco em outros mapas e melhorar outros mapas. Como a gente já jogou muita Fracture, a galera consegue estudar muito. E se a gente não se adapta, fica fácil, sabe? Faltou só tempo mesmo, tipo, a gente mudou a comp e junto com a mudança do mapa, não conseguiu adaptar tão rápido também. Tentou voltar, também não deu tão certo. A gente voltou, só que a gente entregou basicamente, mas era para dar certo.
A gente começou a perder muito round e quando a gente começou a perder muito round, tipo, nada acertou, em resumo. Então não conseguimos voltar nesse jogo. O fator psicológico sim bateu muito. Fora a mudança de comp e tudo mais, mas a gente estava indo bem nos treinos. A gente fala que a nossa bind não estava ruim, ela estava indo bem nos treinos, mas na hora do campeonato eu acho que foi meio que uma mistura de tudo. O falta de conforto talvez com os bonecos também pode ter parcela pequena, mas deve ter pego. A falta do snowball de rounds e tá perdendo. E a gente não conseguiu voltar pro jogo e eu acho que é mais isso. E mérito muito também das meninas que jogaram muito bem a bind. A bind era um dos mapas que a gente estava mais assim ansiosa pra jogar nesse campeonato, porque a gente falou, mano, vai ser loucura. Estamos amassando todo mundo nos treinos, não que vai ser a nossa surpresa. Tomamos um 13-4. Acontece, tá tudo bem. Tipo assim, como tava todo mundo fora da sua main role de bonecos, nos treinos, quando você não tem tanta pressão, e quando você tá jogando, você consegue desenrolar um boneco que você não tem tanta maestria. Mas quando a pressão bate, que você precisa reagir rápido e pensar rápido com um agente que você não tem tanta maestria, é nesse momento que sente a diferença e impacta um pouco também, sabe? O treino estava tudo fluindo muito bem, a gente estava jogando super bem, super confiante, mas da hora do nervosismo ali, de uma pressão de uma final, pega um pouco também, sabe? Mas foi muito divertido, querendo ou não, jogar com uma Viperzinha. Tem muitas coisas que as pessoas utilizam a mesma composição porque um time top tier 1 assim, do mundo tá usando. Se a pessoa fez isso, provavelmente ela tá tentando replicar as coisas que esse time fez. E a gente também viu as coisas que esse time fez. Então a gente já sabe meio que a estrutura de round só porque é a mesma composição e a gente sabe de onde que eles tiraram certa ideia, sabe? Acaba ficando uma coisa meio lida, mas se a pessoa souber trabalhar bem com isso, não difere da comp. Tipo assim, a gente não consegue ler e tudo mais. Isso aconteceu muito quando a gente tava treinando Breeze, que tinha acabado de sair um jogo de uns times do NA, e tava todo mundo nos treinos fazendo exatamente as mesmas coisas. Sim, tipo assim, era bizarro. Tipo, a gente treinou contra uns 3 times diferentes, os 3 fizeram a mesma coisa. Se um time ele souber, ele entender como funciona e conseguir aplicar de uma maneira, tipo assim, vai ser tão bom que assim, difere o que a gente tem de informação, sabe? Basicamente isso. Quando a gente jogou a final, quando a gente ganhou, né? Que a gente vai estar aqui representando todo mundo. Então a gente está jogando não só pela gente, mas por todas as meninas que não conseguiram estar aqui. Que infelizmente, né, uma vaga só, não tem muito o que fazer, mas a gente vai fazer o máximo para poder representar todo mundo e todo mundo que não podia estar, que poderia estar no nosso lugar e tudo mais, sabe? Torçam por nós. Torcer também para ter 2 vagas ano que vem, né? Quem sabe? Tem que exatamente, tem que torcer pra gente bem. Aí eles colocam 2 vagas aí. Aí tá safe, bala. Eu acho que essa carga também de 2 anos de time pega um pouco, né? Acho que isso é muito legal, porque é história no Brasil e agora a história fora. Então, acho que isso é muito legal. São 2 anos de time, então é muita experiência. Assim, acho que é o time com mais tempo no mundo. E eu não tô falando disso feminino, tô falando em cenário de Valorant. Então, eu acho que é muita história para contar e muita história para fazer ainda. Então, vamos levar isso mundialmente e vamos ver, né? Eu queria que a gente fizesse um jogo bonitinho, que todo mundo viesse nosso jogo e que seja lindo, sabe? Tipo, não quero que alguém veja nosso jogo e fique assim, nossa, que feio aquele jogo, tá ligado? Tipo, não quero sentir isso, sabe? A que eu tenho, tipo, pessoalmente e quero dar o nosso melhor, que todas demos nosso melhor. Times que eu já vi jogar foi a Cloud9 e a Shopify, porque elas jogam contra, então eu já vi as duas. G2 Guild a mesma coisa, já vi alguns jogos da Cru. Os jogos que eu não vi foram da X10 e da Fenel, mas da Fenel eu tava tentando assistir esses dias pra ver o que elas fazem, mas eu acho que é mais ou menos isso, tipo, a gente não tá tendo tempo pra analisar os adversários ainda, e uma coisa importante é que a gente não sabe contra quem a gente vai jogar, então é muito difícil você simplesmente, vou analisar tal pessoa e tudo mais, sabe? O que eu tava fazendo era só ver um pouco o jogo pra ver como que era, porque que é diferente, é muito diferente. Tipo assim, Chile tem muito pouco investimento em Valorant, Argentina também tem pouco investimento em Valorant. Eu acho que é o único time que tem investimento e que por isso eu acho que elas estão ganhando tudo. E além de porque são boas, não desmerecer ninguém porque não sei como elas vão ser contra nós, não sei como elas vão jogar contra as outras, quem sabe. Então eu acho que elas podem surpreender. Por isso que elas tipo, estão ganhando tudo, porque além de... Não estou falando que tipo, não porque não tem investimentos outras, elas estão ganhando tudo, sino que tipo,
é o time que está tipo treinando no Brasil também, com os mesmos times que nós, então quem sabe. Eu queria jogar contra elas, na verdade. Acho que a gente vê esses 3 times, mas é muito difícil saber, porque a gente nunca viu a Cloud9 jogando com nenhum desses times, a não ser a Shopify, e nem a gente contra elas, então é muito difícil saber, mas o que se espera, o que todo mundo espera é, com certeza, G2, Cloud9 e Guild. Tem a Shopify também, mas como tinha que ficar um de fora, acabou sendo elas, mas a Shopify também é um bom time, um ótimo time. A gente teve uma consulta com a psicóloga esses dias, em um coletivo, e a gente estava assim, pensando quem ia ser os underdogs desse campeonato, e a gente chegou à conclusão de que nós somos os underdogs. Em questão de torcida, porque vai ter, eu duvido muito que tenha pessoas torcendo pela gente, sabe? A gente acaba sendo considerada underdogs nesse campeonato. A galera que tá torcendo por nós pode esperar a mesma coisa parecida, né, com o que foi no Game Changer, sabe? A gente conseguir voltar jogos, a gente conseguir trazer de volta situações ruins que a gente eventualmente estiver e o nosso melhor, sabe? Eu acho que é isso que eles podem esperar, a gente entregando o nosso máximo e sendo capaz de voltar de jogos difíceis, de situações, sabe? De manter vantagens, enfim. Eu acho que é isso, pode esperar o nosso melhor. A gente não sabe o que esperar, é a primeira vez de um Mundial, como feminino no caso, né? O nosso primeiro Mundial, e acho que de todas as meninas que estão indo jogar também. Tenham boas expectativas, acreditem na gente até o final, porque como a Nath falou, a gente sempre vai estar dando o nosso melhor. Obrigada, HyperX, pelo papo. A gente agradece todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que viu esse vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like para acompanhar mais conteúdos como esse. Então, um beijão, até mais.